eu falei isso, irmãos, olha a responsabilidade, mas assim, eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. Tá? Aleluia. Quando eu chego aqui na igreja na segunda-feira que ela já está, enquanto ela não fala, oi Lu, aí eu falo, deixa ela não falar isso que ela não está bem. Mas é assim, irmãos, vocês que têm os pais e as mães de vocês, cuidem, porque faz uma falta. Vocês não têm noção de como faz falta um pai e uma mãe. Eles podem ser chatos, rabugentos, falar o que querem, mas deem valor enquanto vocês têm, porque quando se vai, não sobra nada. Eu falo isso, mas eu te amo, Carolina. E eu sei que você ora pela minha vida, amém? Glória a Deus. E eu convidaria a agradecer a oportunidade. Glória. Já preguei, gente. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Oh, glória. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Reis, no seu capítulo 5, no versículo 20. Geazi é atacado da lepra. Quero agradecer, Senhor, a tua presença na minha vida. Quero agradecer por essa oportunidade. Pai, eu sou somente um instrumento usado nas tuas mãos nesta noite. Que eu venha ser somente, a minha boca venha ser somente usada para que o Senhor venha falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Todos abriram? Acharam? Amém. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desses alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servir, toma 2 talentos. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-los sobre 2 de seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhes: Eliseu, de onde vens, Geazi? De onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma parte e nem a outra. Porém, ele lhe disse: porventura, não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de teu sobre o carro e a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares pratas e para tomares vestes e olivas, e vinha, e ovelhas, e bois, e cervos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como neve. Amém. Somente até aí poderia sentar, igreja. Senta aí enquanto eu bebo água aqui. Aleluia. Irmãos, esse texto vem falar de um homem chamado Geazi, ou Geazi. E para que a gente venha entender um pouquinho de quem é Naamã, de quem é Geazi, né? Naamã foi aquele homem que foi acometido de lepra, aqui nesse mesmo capítulo, lá no princípio, lá no início, no versículo 1. E Naamã foi até Eliseu e recebeu a cura da lepra. E ao receber a cura da lepra, Naamã queria agradar a Eliseu. Ele disse: olha, tenho aqui, eu trouxe algumas coisas, alguns bens, né? E Eliseu pegou e falou para ele: não, vai em paz, pode ir porque eu não quero nada. Porém, Geazi, vendo aquela cena, o que ele fez? Ele pensou: epa, peraí, o meu senhor deixou que ele fosse embora sem cobrar nada, sem pegar nada de bem. Espera aí que eu vou me dar bem nessa história. E ele foi até atrás de Naamã. E Naamã, quando avistou ele, Naamã deu uma
parado e perguntou se estava tudo bem. Ele disse que sim, que estava tudo bem. Porém, que havia chegado ali 2 jovens filhos de profetas e que o seu Senhor estava pedindo que ele mandasse alguns bens, algumas pratas, algumas vestes, para que fosse vestir aqueles jovens, segundo ele, né? E Naamã, logicamente, agradecido, o que fez? Não, toma, leva, vai lá, pega, vai com ele, emprestou 2 criados dele, leva até lá, e ele foi e fez. E quando ele chegou no caminho, ele guardou, tirou as coisas dele que ele tinha ganho, guardou em sua casa e se apresentou para o seu Senhor. E quando ele se apresentou para Eliseu, Eliseu perguntou a ele: de onde você vem? E ele disse: eu não fui a lugar nenhum, né? Não fui nem de um lugar nem de outro, Senhor, eu estava aqui. E Eliseu disse para ele: por acaso não foi contigo meu coração? Em outras versões vai dizer: não foi contigo meu espírito? Aleluia. Para saber aonde você estava, o que ocorreu naquele fato. E Eliseu jogou uma maldição sobre a vida de Geazi por causa daquele ocorrido. Ele falou: olha, você vai ser acometido da lepra que era de Naamã. Irmãos, eu entendi com esse texto, eu absorvi para mim que Geazi era um homem mentiroso e ganancioso. Meu Deus. E a mentira e a ganância leva para dentro da tua casa a maldição. É verdade. A mentira e a ganância traz para tu e para tua descendência a maldição. Porque quando a gente está num certo lugar e a gente almeja coisas que não são nossas, e a gente tenta passar à frente daquilo que Deus tem para a nossa vida, em vez de esperar o tempo do Senhor, a gente acaba levando para a nossa vida a maldição. Se a gente for olhar em relatos da Bíblia, tem várias passagens do Antigo Testamento, mas eu não vou entrar nisso. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que nós temos que esperar o tempo de Deus para tudo ocorrer na nossa vida. Seja dentro da igreja, no cargo eclesiástico, seja no nosso trabalho, seja onde for. O que o Senhor tem para nós é no tempo certo, sabe por quê? Geazi, ele tinha tudo para ser o sucessor de Eliseu. Porque naquele tempo, os seus servos viravam os seus sucessores. Eu anotei aqui, os servos dos homens de Deus normalmente tornavam-se seus sucessores como Josué, servo de Moisés, Eliseu, servo de Elias e Samuel, servo de Eli. O mesmo poderia acontecer com Geazi, mas seu caráter corrupto mostrava que não conhecia Deus, por isso não poderia substituir Eliseu. A vida espiritual de Geazi dava sinais disso, pois no capítulo anterior, que nós vamos ver aqui, nós vamos ver Geazi agindo de forma revelada do seu caráter. Ele tentou, irmão, se a gente for aqui no capítulo 4, no seu versículo 27, ele tentou impedir que Sunamita se aproximasse de Eliseu. Aí no mesmo capítulo 4, no versículo 31, ele passa à frente daquilo que era para Eliseu fazer e tenta ressuscitar o filho de Sunamita. Ou seja, ele tentou passar à frente de uma coisa que não era dele. O mistério da cura do filho de Sunamita não estava com ele, estava com Eliseu. Mas ele tentou passar à frente. Meu Deus. Aí eu entendo com isso, eu falei: Senhor, isso é forte. E o Senhor está, essa tarde, estudando essa palavra a semana toda. E hoje eu fui lá para a casa da Raíza. Falei: Raíza, eu vou ficar lá na tua casa estudando. Ela precisa? Eu falei: precisa. Eu preciso estudar e falar para mim mesmo no espelho, porque isso é para mim. Né? Porque a mentira e a ganância, irmão, leva isso para dentro da nossa casa. É verdade. Não tem como, irmão, a gente ser ganancioso, mentiroso, fofoqueiro, falso, soberbo e não surgir e respingar para os nossos filhos, para a nossa descendência. Não tem como, porque os nossos filhos vão criando o hábito, vai criando os mesmos costumes que a gente tem. Não tem como a gente falar: eu sou desse jeito, mas eu vou botar meu filho numa redoma de vidro porque ele não vai se contaminar. Mentira quem fala isso. Quem acredita nisso é mentiroso. É verdade. Porque só, irmãos, eu, por exemplo, eu vim de uma família humilde, não conheço o meu tataravó, não conheço, né? Mas eu sei que a história da minha avó teve filho cedo, foi aquela geração que não acreditava em nada, era baiana, era macumbeira, e criou a minha mãe nos maus caminhos, e a minha mãe foi mãe cedo, e aquela coisa toda, e eu fui mãe cedo, só que quando chegou na minha vez, eu não quis que a mesma, não maldição que a minha filha é uma bênção, mas eu digo da ocasião, do ocorrido, eu não quis que afetasse na minha filha, porque eu falei: não é porque eu fui mãe cedo, que eu comecei a namorar cedo, que eu vou deixar que a minha filha passe pelo mesmo problema, porque vai de
né? Só que não sou professora, né? Não fui, não sei porquê, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas isso acontece, irmãos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E Geazi, ele não teve essa sensibilidade de entender. Ele andava com o homem de Deus, porque a sunamita vai dizer para o marido dela: vamos fazer um quartinho, porque vai ali um grande homem de Deus. Ele andava com o homem de Deus, mas ele não pegou as qualidades do homem de Deus. Ele continuou guardando para si a sua própria qualidade. A qualidade de quê? De mentiroso e ganancioso. Meu Deus. Às vezes a gente quer ultrapassar coisas na nossa vida e não espera aquilo que Deus tem. Às vezes a gente puxa o tapete de um colega de trabalho porque a gente quer o cargo do colega de trabalho. Às vezes a gente puxa o cargo do irmão, o tapete do irmão da igreja porque a gente quer o cargo do irmão da igreja. E Deus não se agrada com isso. Deus não se agrada com o mentiroso. Foi falado hoje aqui na escola bíblica. Deus nem ouve a tua oração. Meu Deus, pegou. Foi falado, quando o pastor estava falando, eu falei: Senhor, tu é lindo. Porque ele está confirmando a palavra que o Senhor me deu. Glória a Deus. Sabe? Eu falei: Senhor, e foi falado aqui também, o pastor falou sobre descendência. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente vai deixar o galardão que nós vamos deixar para a nossa descendência. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente contamina toda a nossa casa. Uma laranja podre, ela contamina todo o saco. É verdade. Não é verdade? E a palavra de Deus vai dizer que quando Deus colocou, quando Eliseu profetizou isso sobre a vida de Geazi, era uma lepra vista, porque Deus, foi como se Deus falasse assim: ó, você vai continuar no teu carro, você vai continuar exercendo a tua profissão, mas vai ficar marcado. E toda a tua casa vai ficar marcada. Porque a gente vai olhar e pensa assim: poxa, Senhor, mas quem pegou foi Geazi. E até os filhos, a geração dele, né? Eu falei aqui a palavra, gente. O pastor falou. Isso, a descendência dele, o que tem a ver com isso? Não foi eles, mas reflete. O que a gente faz lá atrás reflete o que vai haver no futuro da gente. O que vai acontecer no futuro dos nossos filhos. Às vezes um casamento frustrado reflete na vida dos nossos filhos. Eu tenho experiências em casa da parte da família do meu esposo. As minhas sobrinhas, que são vinhas ser sobrinhas dele, são tudo desestruturadas. E eu sempre falei isso no Batista, isso foi falta de estrutura familiar. Não tive a melhor estrutura familiar, não, minha mãe e meu pai. Porém, eles nunca nos abandonaram, nunca demonstraram amor. Mas sempre nos ensinou que não devemos mentir e nem ser gananciosos. Os meus pais nunca nos ensinaram. Eu me lembro bem, irmãos, eu já contei até essa história para alguém. Eu, Luciana, eu já desmaiei de fome. Eu não sei porque eu sempre falo, Deus me faz lembrar dessa história. Eu acho que eu tinha 4 ou 5 anos. Havia 3 dias que eu não almoçava nem jantava. Minha mãe servia a gente com guando. Guando é igual ervilha, né? Ou fubá torrado. E não tinha mais o que comer, nem o guando tinha para se comer. Eram 3 dias e 3 noites sem almoçar e sem jantar. Até que um dia eu virei pro meu pai e falei: pai, tem dinheiro para comprar pão? Na porta do banheiro era uma casa muito velha. Meu pai falou assim: não, eu desmaiei de fome. Aí mais à frente, nas outras semanas, meu pai achou uma carteira, meu irmão achou uma carteira cheia de dinheiro. Meu pai poderia pegar aquela carteira, aquele dinheiro e comprar comida para dentro de casa. Só que meu pai deu um jeito de achar o dono da carteira e entregou a carteira inteirinha com dinheiro dentro. Porque ele falou: não é nosso. Irmão, se você olhava, abria a porta do nosso armário, não tinha nada. E a minha mãe falou: Silvio, você não vai comprar nem hoje? Não é nosso. E entregou o dinheiro. E aquele homem perguntou para o meu pai: vocês precisam de alguma coisa? Quando meu pai devolveu a carteira, ele virou e falou assim: não, eu não preciso de nada não. Aí você: então tá. E ele comprou aquele pacotão, irmão, que agora é fandango, né? Mas aquele biscoitinho amarelo de 15 ou pouco. Ele comprou aquele pacotão e aquilo ali foi o nosso almoço e a nossa janta durante uma semana. Sabe por quê? Ele ensinou pra gente que a gente não tem que pegar o que não é nosso e que não devemos ser gananciosos. Porque ele poderia se dar bem, ele poderia agir daquela forma, porque era até uma necessidade que a gente estava passando, mas foi isso que ele ensinou para nós. Quando meu irmão entrou no mundo do crime, a minha mãe perguntou pra gente: aonde foi que eu errei? E nós falamos para ela: em nada, porque foi uma escolha dele. O primeiro crime que ele cometeu foi com 25 anos, ele já era homem, já nem estava mais embaixo da tua saia. E foi o olho grande dele e ele que quis. Aí ela: mas aí é meu filho, eu sei que é teu filho, nós falamos para ela, mas não leve essa culpa por você. Leve a culpa sim, que você não deu estrutura pra gente. Leve a culpa sim, que você não nos ensinou que tínhamos que tomar cuidado para não fazermos as coisas na hora certa.
né, com relação a nós meninas, filhas mulheres, porque depois de mim, irmãos, eu engravidei com 14, tive minha filha com 15. A minha irmã engravidou com 13 e teve a minha sobrinha com 14. E assim vai, todo mundo, era o quê? Foi o que a gente viu na minha mãe. Ela levou ou não levou para casa essa lepra? Ela levou, porque às vezes a gente pensa que a lepra é só a doença que a gente vê. Não, tem lepras interiores que nós precisamos curar todos os dias da nossa vida, para que a gente não venha afetar a nossa casa com esse tipo de lepra. Amém? E que você possa ficar com essa palavra, irmão. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.